Olá, bom dia para você aí de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. Mais uma semana está começando e que ela seja abençoada para todos nós. Vamos juntos acompanhar os principais destaques do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Forças de segurança da Marinha do Brasil e Corpo de Bombeiros retomaram nesta segunda-feira as buscas aos desaparecidos do naufrágio em Belém. Neste quinto dia, serão usadas embarcações dos órgãos de segurança do Estado, helicópteros, embarcações e aeronave da Marinha do Brasil, para tentar localizar mais pessoas que estavam no barco. As buscas também são realizadas com a ajuda de mergulhadores. Até a noite de domingo, a Secretaria de Segurança Pública do Pará confirmou 22 mortes, sendo 13 mulheres, 5 homens, 3 crianças e um corpo que ainda precisa ser identificado. Outras 65 pessoas sobreviveram. Como a embarcação era irregular, não há uma lista oficial da quantidade de passageiros que ocupavam a lancha no momento do acidente. Agora vamos falar do tempo. O sobe e desce das temperaturas devem continuar nessa semana no centro-sul do país. No sul e no sudeste, amanhã desta segunda-feira ainda será fria, até com possibilidade de chuva em várias regiões. Mas o tempo deve melhorar aos poucos ao longo do dia. Agora vamos juntos ao vivo com a câmera 10 lá fora, conferir como está o tempo nesse momento. Você vê na sua tela bastante nublado, ainda gelado por conta do vento, e a previsão é que o sol apareça ao longo do dia. De volta comigo, vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Curitiba, que já amanheceu com chuva em vários pontos. A previsão é de que o tempo fique encoberto durante boa parte do dia. A máxima prevista para hoje na capital é de apenas 14 graus. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o tempo deve ficar encoberto agora pela manhã, mas a expectativa é de que o sol apareça ao longo do dia. A máxima prevista para lá é de 28 graus. E para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Apesar da quantidade de nuvens, o sol deve aparecer em alguns momentos do dia, como eu disse agora há pouco. E olha, a temperatura vai aumentar. A máxima por aqui deve chegar aos 24 graus. No destaque internacional, o exército ucraniano afirmou ter expulsado tropas russas de vários pontos estratégicos no leste do país. Este mapa da região ucraniana de Kharkiv, apresentado pelo Ministério da Defesa russo, mostra uma grande retirada do exército russo da região, foco de uma grande contraofensiva ucraniana. Já o governo da Ucrânia afirmou neste domingo ter expulsado tropas russas de vários pontos estratégicos no leste do país. O governador de Belgorod, Vyacheslav Gladov, destacou neste domingo que milhares de pessoas fugiram da região de Kharkiv para a Rússia em 24 horas. Belgorod faz fronteira com a Ucrânia. Desde sábado, o governo em Kiev relatou ganhos territoriais significativos contra o exército russo no leste. Essas imagens divulgadas pelo Ministério da Defesa russo mostram jatos lançando ataques aéreos, supostamente contra um alvo ucraniano na região de Kharkiv. O sul da Ucrânia é outro grande foco do conflito no momento. Na região fica a usina nuclear de Zaporizhia. Os bombardeios das últimas semanas, pelos quais Kiev e Moscou se acusam mutuamente, provocaram temores de um desastre nuclear na maior usina da Europa. Neste domingo, a operadora ucraniana de energia atômica disse que o último reator ativo na usina de Zaporizhia, controlada pela Rússia, foi desconectado da rede elétrica por razões de segurança. A Energoatom anunciou que o reator número 6 foi desconectado da rede elétrica. Também informou que estão em andamento os preparativos para seu resfriamento. Agora vamos lá para Nova York, onde neste domingo a tragédia do 11 de setembro completou 21 anos e o dia de homenagens por todo o país às vítimas do atentado, que mudou o rumo da história e a forma de viver americana até hoje. No 21º aniversário dos ataques do 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prestou homenagens às vítimas do atentado terrorista. Em um domingo chuvoso, o líder americano participou de uma cerimônia em frente ao Pentágono, onde exaltou os extraordinários americanos que deram suas vidas em um dos dias mais sombrios da nação, quando quase 3.000 pessoas morreram.
No dia 11 de setembro de 2001, um grupo de terroristas da Al-Qaeda desviou 3 aviões e os direcionou contra o World Trade Center em Nova York e o Pentágono na Virgínia, além de uma outra aeronave que caiu em um campo aberto em Shakesville, na Pensilvânia, após a revolta dos passageiros. Ao lembrar o acidente, Biden disse que o que foi destruído nós reparamos, o que foi ameaçado nós fortalecemos. O presidente ainda prometeu continuar combatendo o terrorismo no país e relembrou a recente morte do líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, que aconteceu em agosto em um ataque com drone em Cabul. A vice-presidente Kamala Harris participou de um ato em Nova York, onde uma multidão se reuniu perto do Museu e Memorial em Manhattan e ficou em silêncio por alguns minutos. Às 8 horas e 46 minutos e 9 horas e 3 minutos locais. Esses foram os horários exatos em que 2 aviões sequestrados por comandos islâmicos colidiram com as torres norte e sul do World Trade Center, que desmoronaram em um dilúvio de aço e poeira. 20 anos após os atentados, as mudanças que os ataques trouxeram à vida dos norte-americanos ainda repercutem nas linhas políticas e demográficas. Uma nova pesquisa descobriu que 57% dos cidadãos do país dizem que os ataques impactaram a maneira como vivem suas vidas hoje. E 68% dizem que os ataques tiveram impacto sobre os direitos e liberdades individuais nos Estados Unidos. E uma última informação, o rei Charles III tem hoje uma agenda intensa, que inclui aí participação nas despedidas da Rainha Elizabeth II e também reuniões com autoridades do Reino Unido. God save the King. O rei Charles III tem uma audiência agendada com a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon em Holyrood House e também uma reunião com o presidente do parlamento do país ao longo do dia. Depois, irá para a Casa Legislativa receber homenagens. À noite, por volta das 19 horas, 15 horas no horário de Brasília, o rei e sua família farão uma vigília junto ao corpo da rainha. O rei Charles III foi proclamado rei no fim de semana, em cerimônias públicas realizadas na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. As proclamações públicas são cerimônias tradicionais que anunciam a ascensão do novo monarca. Por enquanto é isso, essa edição fica por aqui, mas eu volto às 11 da manhã falando sobre a reprodução de peixes em Campo Grande. Ah, e tem ainda Eu Aqui Te Esperando. É daqui a pouquinho, você não pode perder. E claro que eu espero você. Até mais.